Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de desenvolvimento de projetos. O nosso assunto de hoje vai ser levantamento de dados, ok? Nós vamos ver como nós trabalhamos com essas informações importantíssimas para o desenvolvimento do nosso projeto. Na aula anterior nós falamos sobre pesquisa bibliográfica, mas as pesquisas não se limitam a pesquisas bibliográficas. Nós temos outros tipos de levantamento de dados. É o que a gente vai trabalhar agora. Mas antes de começar, o que são dados, pessoal? Dados são o conjunto de informações que reunimos a partir da nossa pesquisa por meio de registros, observações ou experimentos. Podem consistir em números, imagens ou palavras. Nós coletamos dados para obter as informações que nos ajudarão a responder as perguntas e atingir os objetivos do estudo. Com os dados, conseguimos analisar e estudar melhor o nosso objetivo de pesquisa. Cume aconselha que qualquer coleta de dados tem o seu propósito e deve ser seguida por ações. Deixa eu aproveitar o gancho aqui. O Cume, nessa frase, aconselha que, abre aspas, essa frase é uma citação direta ou indireta? Ok? Só para vocês relembrarem um pouquinho. Vamos continuar. Bom, para o levantamento de dados, nós trabalhamos com o auxílio da estatística. E tem dois termos que são muito utilizados quando nós trabalhamos com levantamento de dados. Bom, é população e amostra. O que é população, gente? População é todo o grupo a ser estudado que possui uma característica em comum, conforme o tema da pesquisa. Por exemplo, os estudantes de uma escola. Neste caso, a população é o grupo de estudantes e a característica em comum que os une é serem estudantes de uma determinada escola. Já a amostra é uma parte da população que representa o todo. Assim, em vez de trabalhar com todo o grupo, que seria a população, nós trabalhamos com uma pequena parte desse grupo, que é a amostra. Por exemplo, escolhem-se 30 alunos de uma escola e estuda-se o seu peso e altura. A análise irá representar todos os outros alunos da escola. Ou seja, quando a população é muito grande, nós podemos tirar uma parte dessa população para fazer a pesquisa em cima dessa amostragem, ok? Essa pesquisa deve incluir tipos diferentes da população para tornar a pesquisa mais real possível. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar quando trabalhamos com amostra? Devemos garantir que a amostra seja realmente representativa da população, ou seja, que contenha as mesmas características. Uma das formas de se conseguir representatividade é por meio de um processo aleatório de amostragem. Assim, evitamos que a nossa amostra seja tendenciosa, ou seja, que ela tenha apenas as características de nosso interesse. Isso garante a legitimidade da pesquisa. Além disso, a amostra deve ser de um tamanho que possa representar a população. Uma amostra de um indivíduo, por exemplo, dificilmente vai representar o todo. Tipos de dados. São aqueles que representam uma característica a qual não são atribuídos valores numéricos, ou seja, não podemos medir um dado qualitativo. Por exemplo, cor dos olhos de meninos e meninas de uma escola, nacionalidade dos estudantes das escolas públicas e particulares, cor de flores expostas ao sol e à sombra. Esses são dados do tipo qualitativo. Não tem como vocês efetuarem algum cálculo sobre essas informações. Dados qualitativos. E os dados quantitativos? Bem lembrado, bem visto, bem linkado, né? Quantitativo, quantidade.
Os dados quantitativos podem ser contínuos ou discretos. Os quantitativos contínuos são resultados de uma medição, podendo assim assumir valores com casas decimais. Por exemplo, a altura ou peso dos alunos de uma escola. Casas decimais, a altura de alguém, por exemplo, o querido professor que vos fala tem 1,66 m, casas decimais. Dados quantitativos discretos são resultados de uma contagem, assumindo, portanto, números inteiros. Por exemplo, quantidade de peças fabricadas, números de filhos, quantidade de casas no bairro, somatória de lançamentos de um dado e etc. Ok? Contínuos recebem frações numéricas, discretos, números inteiros. Ou seja, são aqueles aos quais podem ser associados valores numéricos, ou seja, que podem ser medidos ou contados. São dos tipos quantitativos, contínuos ou discretos. Mas tomem cuidado, nem todo dado que se expressa em números é um dado quantitativo. Podemos, por exemplo, registrar números de telefone, RG, número da casa e etc. Esses dados não são resultantes de uma contagem ou medição, portanto, não se caracterizam como quantitativos, segundo Conte. Além disso, podemos registrar dados qualitativos de maneira quantitativa. Por exemplo, se estamos anotando os sexos de um grupo de pessoas, podemos expressar masculino como 0 e feminino como 1. Isso não quer dizer que o sexo de uma pessoa é quantitativo, apenas muda o modo como lidamos com os dados, também segundo Conte. Da mesma forma, podemos tratar os dados quantitativos de maneira qualitativa. Por exemplo, se expressarmos as idades de um grupo de pessoas, que é um dado quantitativo contínuo em faixas etárias, exemplo, de 0 a 5 anos, de 6 a 10 anos, etc., passamos a tratar as idades como um dado qualitativo. E os questionários? Os questionários são instrumentos de coleta de dados que consistem em uma série de perguntas por meio das quais as pessoas que estão sendo pesquisadas podem expor suas opiniões sobre o tópico do trabalho. Os questionários são usados para otimizar a coleta de dados, uma vez que podem ser aplicados em várias pessoas ao mesmo tempo. Além disso, os questionários garantem o anonimato daqueles que estão respondendo às perguntas e também facilitam a análise dos dados, uma vez que podem ser aplicados diferentes tipos de escalas de respostas. Mas que tipos de pergunta nós usamos? Devemos sempre formular nossas perguntas com base em nossos objetivos, ou seja, pensar em que tipo de respostas queremos obter das pessoas que respondem aos questionários. Podemos usar diversos tipos de perguntas, perguntas de sim ou não, verdadeiro ou falso, etc. Exemplo, você estuda? Sim ou não? Temos também as respostas livres e abertas. Exemplo, em que bairro você mora? Múltipla escolha é outro tipo de pergunta. Exemplo, qual é a sua renda mensal? E aí nós temos opções, menos de um salário mínimo, de 1 a 3 salários mínimos, de 4 a 6 salários mínimos e etc. Então são tipos de perguntas, tipos de questionários que vocês podem utilizar dependendo da situação que vocês querem alcançar, dependendo dos objetivos de vocês. Nós também podemos usar escalas. As escalas são medidas usadas na aplicação dos questionários para mensurar e avaliar a intensidade das respostas dos entrevistados. Vamos ver alguns tipos de escalas que nós podemos usar. Temos a escala do tipo Thurston. Nessa escala, nós atribuímos diferentes valores a diversas frases afirmativas. Os valores são escolhidos com base no peso que cada frase tem para os dados que resultarão no questionário.
A atitude do entrevistado é medida pela média dos valores das frases com as quais ele concordou, segundo Cunha. Vamos ver um exemplo de um questionário utilizando a escala de Thurston. Nós temos aí um questionário onde a pergunta está relacionada à pena de morte e quer saber qual é a opinião do leitor ou do pesquisado. Então nós temos aí 5 afirmativas, onde a pessoa que está sendo pesquisada vai marcar a opção com a qual ele melhor se identifica, certo? Só para comentar, esse tipo de escala de Thurston, ela está sendo pouco utilizada, dada a sua complexidade e demora na confecção, ok? Você coloca uma grande quantidade de opções para que o pesquisado leia todas as opções e depois marque a ou as opções com a qual ele melhor se identifica. Isso demora um pouco para você tabular e para você fazer, tá certo? Mas é uma opção caso você ache que se encaixa na sua necessidade, tá bom? Tem a escala do tipo Likert. Nessa escala, nós pedimos que os entrevistados atribuam valores às frases, conforme sua concordância com elas, indo desde discordo totalmente, que pode valer 1, até concordo plenamente, que pode valer 5, como nós temos o exemplo abaixo. Tem lá uma suposta pergunta que seria feita, e aí nós temos lá os valores atribuídos a cada resposta com a qual o pesquisado vai marcar qual que ele se identifica, né? Discordo totalmente tem peso 1 e concordo plenamente tem peso 5. Normalmente são uma série de questões e no final haverá a somatória dessas questões para verificar qual as que ele se identificou mais e haverá depois uma avaliação dessas respostas. Inclusive, um formulário de autoavaliação que foi utilizado na unidade curricular coordenação de equipes, aonde vocês fariam uma avaliação para verificar qual o perfil de vocês para organizar e conduzir reuniões, usava esse tipo de escala, né? Escala do tipo ranking forçado. Nessa escala, pedimos que os entrevistados ordenem frases de acordo com o grau de concordância. Com essa escala, podemos verificar quais afirmações os entrevistados acham mais importantes. Por exemplo, ordene abaixo os itens que você consideraria como os maiores responsáveis pelo fracasso escolar dos adolescentes. E aí você colocaria lá na escala dos valores, nos espaços em aberto, que antecedem as frases, valores de 1 a 5, onde você colocaria na ordem de importância, ordenando lá quais seriam os critérios, quais seriam os fatores que fazem com que os adolescentes tenham um fracasso escolar. Daí uma boa pedida, né, para uma pesquisa, para um projeto de pesquisa, né? Bom, vamos fechar essa nossa aula revendo o que foi visto em relação ao levantamento de dados. Primeiro, o que são os dados e para que eles servem? Dados são as informações que juntamos durante nossa pesquisa, sejam números ou opiniões. A partir da análise dos dados, podemos obter respostas para a pergunta inicial e atingir o objetivo da pesquisa. Qual é a diferença entre população e amostra? A população é o grupo total que apresenta as características a serem estudadas como objeto de estudo na pesquisa. Já a amostra é uma parte da população que apresenta características representativas da população e com a qual efetivamente realizamos nossa pesquisa. Só para reforçar esses conceitos, né? Quando a população a ser pesquisada é muito grande, nós extraímos uma parte da população e essa parte extraída que vai ser utilizada para fazer a pesquisa, nós chamamos de amostra, tá certo? Que cuidados devemos ter com a amostra? A amostra deve ser representativa da população. Para isso, pode ser realizado um processo aleatório de amostragem.
que ele quer dizer com isso, gente? Que nós não façamos a escolha de representantes da população de maneira a seguir uma linha única, ok? Por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa com os alunos da escola Senai Antônio Simões, eu não vou escolher somente alunos do curso técnico de administração. Se o objeto da pesquisa for fazer uma pesquisa de satisfação em relação à escola, por exemplo, eu tenho que pesquisar com alunos de vários cursos, ok? Bom, ela não deve ser tendenciosa, ou seja, não deve apresentar somente características que nos interessam. Então, eu tenho que pesquisar de maneira aleatória e não direcionando a pesquisa para um grupo específico. Ela deve ser grande o suficiente para não apresentar desvios por conta de apenas alguns indivíduos. Perdão. O que são dados qualitativos? Os dados qualitativos são aqueles que apresentam uma característica que não pode ser expressa numericamente. Uma qualidade, como a cor de flores em um parque, por exemplo, a cor dos olhos de alguém, enfim, valores ou informações que não podem ser mensuradas através de números, certo? E os dados quantitativos? Os dados quantitativos são aqueles dados resultantes de uma medição ou de uma contagem, podendo, portanto, ser expressos por números e são divididos em dois grupos: contínuos, que são resultados de uma medição, como o peso dos alunos ou de uma escola, né? Os contínuos, eles aceitam casas decimais, e os quantitativos discretos, que são resultados de uma contagem, como a quantidade de casas de um bairro, por exemplo. Os dados quantitativos discretos são dados numéricos inteiros, certo? Perdão. Professor, mas por que eu tenho que saber tudo isso? Porque quando vocês forem escrever o plano de pesquisa, vocês vão ter que informar como vocês estão fazendo a pesquisa de vocês, que tipo de dados vocês estão utilizando. Nós utilizamos um questionário onde levantamos dados quantitativos contínuos, ou qualitativos, ou quantitativos discretos, ok? Bom, e o que são questionários e para que servem? Os questionários são listas de perguntas que usamos como um instrumento de coleta de dados. Eles ajudam a coletar dados de forma estruturada e a organizar a análise dos dados coletados. E as escalas? E quais são os tipos de escalas? As escalas são medidas sobre o comportamento e sobre a opinião dos entrevistados, indicados no questionário. Os principais tipos de escalas utilizados são a escala de Thurston, a escala de Likert e a escala do ranking forçado. Tudo bem? Então, aqui estão as referências utilizadas na aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido aí os conceitos. Temos uma atividade de fixação. Obrigado por tudo. Lembrando para não se preocuparem, porque o material relacionado a essa aula estará à disposição de vocês na sala de aula virtual. Obrigado e até logo mais.